Família, na moral aqui, eu tô ligado, acho que eu já tive em algum lugar, dá uma moral para nós. Graças a Deus, amados. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus. Eu queria já chamar um amigo de muito tempo, inclusive ele que criou a logo da nossa igreja. É um amigo que eu lembro que os meninos dele para ficar de pé, só a esposa, porque os meninos dele, quando eu vi, era do tamanho do Arthur. Então, se eles ficarem em pé, eu vou ficar com vergonha. Queria chamar o Rossi aqui na frente, o pastor Rosselini, Rossi, para gente que já está nessa caminhada junto há muito tempo. Vou pedir a família dele para ficar em pé. É só para humilhar mesmo, né? E os amigos que vieram com ele, isso é família, né? Igreja, na cruz Deus nos fez família. Então, é bom ter vocês com a gente, sejam bem-vindos. Vocês não lembram de mim, mas eu lembro de vocês, porque eu dormi muitas noites na casa de vocês. Você dormia, sua mãe dormia, eu e seu pai ficava orando e conversando de madrugada sobre a nossa vida. Nós não tínhamos nem sido consagrados ainda, mas a gente servia ao Senhor, a gente só queria servir ao Senhor. Para nós, o destino nunca foi algo importante. Então é uma honra ter vocês aqui e retomar um pouco dessa história com meu amigo aqui, também através da vida de vocês. Que Jesus os abençoe. Amém? Amém. Amém. Pai, te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas trazidas a Deus à frente aqui hoje. Abençoe, a Deus, a vida de cada um desses irmãos. E abençoe aqueles irmãos que não puderam trazer, Senhor. E abençoe aqueles irmãos que não quiseram trazer. Porque talvez não tenhamos consciência, ó Deus, do quão importante é, ó Deus, darmos tudo ao Senhor. E só o Seu Espírito para nos convencer disso. Então abençoa todo mundo, porque todo mundo precisa da bênção do Senhor. Abençoe, ó Deus, a minha esposa que deve estar chegando do serviço agora. Obrigado, ó Deus, pela esposa que eu tenho. Obrigado por essa igreja, por cada membro dessa igreja. Por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles, ó Deus, que vêm de tão longe. Muito obrigado pela vida de cada um. Quero, ó Deus, colocar a vida do meu amigo, do meu irmão, pastor, do Rossi diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que use a vida dele, ó Deus, com poder e graça. Ele, ó Deus, que já teve a sensibilidade do Teu Espírito para criar a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo presente que é tê-lo aqui conosco hoje. Use a vida dele com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Uma alegria estar aqui com vocês. Juliano, amigo de muitos anos. E eu estou lá na Igreja Batista de Contagem, pela misericórdia do Senhor, estamos lá dando fruto, pela bondade do Senhor, plantados. Moro aqui no São João Batista, mas eu congrego lá, né? Quando o Senhor planta, não tem jeito, né? Não existe distância, né? Amém? Amém. Eu queria, antes de introduzir a palavra, aqui o culto vai até que hora, meu pastor? Vai até 9. Eu teria, teoricamente, 20 minutos? Não, até 9. São? Não, então temos tempo demais. Né? 1h15. Bom, antes de entrar na palavra, eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu quero só te conduzir a um lugar, a um entendimento importante para você receber a ministração de hoje. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Essa palavra, quando ela é pregada, ela pode cair à beira do caminho, ver o inimigo e roubo. Ela pode cair em um terreno de pedras, que é um lugar que tem pouca terra, pouca raiz. A pessoa recebe essa palavra com alegria, mas não permanece. Entre os espinhos, fecha os olhos. Entre os espinhos, que são os cuidados do mundo. Mas também diz na parábola do semeador que essa palavra pode cair numa terra boa, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100. Eu quero declarar que nessa noite, aqui neste lugar, tem terra boa. Eu quero me receba na qualidade de ministro do Evangelho, como um profeta aqui também, para trazer uma palavra do coração de Deus, para não ser mais uma palavra, mas ser um divisor, porque não se trata de mim, se trata dele. Essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida, e é para essa expectativa que eu quero te conduzir. Eu quero te conduzir para essa expectativa. Então, qualquer preocupação lá fora, com o que você tem que resolver amanhã, deixa, foca agora.
Pai, nós oramos e eu peço a graça do Senhor, que o Senhor nos respalde aqui. Obrigado por essa comunidade, o Senhor sabe o quanto estou feliz por estar aqui. Eu não queria estar em outro lugar que não fosse aqui hoje com os irmãos. Cada pessoa que é um ser humano complexo e reage de uma forma muito individual, e o Senhor, apesar de ser o Deus Criador de todo o universo, se preocupa com cada um. Amém. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos, bom, vamos lá. Quando eu comecei a pensar nesse encontro aqui, e tem sido assim nos últimos anos, né? A gente vai aprendendo, a gente às vezes esboça uma palavra, vem o Espírito Santo, passa uma borracha em tudo, então eu já nem me preocupo mais. Quando vai chegando perto do dia de ministrar, o Senhor vai falando comigo. E não foi diferente dessa vez, nas últimas horas, inclusive ontem, comecei a ter uma percepção mais clara do que seria esse encontro, do que o Senhor queria falar. Isso é um zelo que eu tenho com todo lugar que eu vou, com as pessoas que eu considero, todas são importantes. Então, eu estou aqui com muito zelo no Senhor. E quando eu pensava nesse encontro, o Senhor me mostrou uma vinha, né? E vocês como figueira plantada aqui. Mas antes, eu gostaria de ler, vamos rapidamente passar no livro de Marcos. Aliás, vamos começar com Isaías 35. Você, por favor, abre em Isaías 35 e deixa aberto lá, porque nós vamos ler alguns versículos aí. Se eu der prosseguimento, vai marcando, para eu colocar ritmo aqui, vai esboçando, vai anotando. Isaías 35 diz assim, a partir do versículo 1: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. 2: abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Salom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Versículo 3: fortalecei as mãos fracas, para isso o Senhor me trouxe aqui hoje, e firmai os joelhos trementes. Versículo 4: dizei aos turbados de coração, aqueles que estão aqui hoje angustiados: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Amém. Veja bem, este foi o texto que o Senhor me conduziu, e a partir daí o Senhor começou a me mostrar que neste lugar, como também é a sua casa, o seu ambiente de trabalho, porque o que somos, a formação profissional que temos é apenas secundário diante de algo maior, que é nosso chamado como embaixador de Cristo, né? Mas este lugar aqui é uma vinha e você é uma figueira plantada aqui. E aí o Senhor manda dizer para você o seguinte: olha, ainda que os seus olhos, ainda que o seu coração não acredite nisso, Ele manda dizer para você que aqui, neste exato momento, tudo é favorável. O clima é favorável, o solo é fértil, ou seja, para de reclamar. Tudo está à sua disposição. Então o Senhor diz assim: olha, dê frutos. Talvez você diga assim: ah, mas tem tanta figueira maior do que eu, mais importante, que sabe, eu me sinto tão pequeno. Mas Ele diz assim: mas eu te plantei nesta vinha. Está tudo favorável para você dar frutos. E aí, Marcos 11 diz que certa vez Jesus, saindo de Betânia na companhia dos discípulos, ele viu essa figueira de longe. Interessante, porque o texto é muito claro quando ele diz que não era tempo de figos. Inclusive os ateístas usam isso para tentar trazer dizer das contradições dos evangelhos. Alguns teólogos dizem que o fato de não ser tempo de figos e Jesus ter amaldiçoado a figueira diz respeito à quebra de aliança de Deus com os judeus. Eu tenho outra vertente, eu tenho outra opinião. Eu creio que este fato ocorreu para que hoje, 17 de junho, aqui neste lugar, Deus trouxesse uma revelação para mim e para você.
Fato é que quando Jesus olha para esta figueira que está aqui hoje e não encontra frutos, e você vai entender isso. E quando você pode pensar assim, mas eu não estou no meu melhor momento, como o texto diz assim, olha, não é tempo de figos. Interessante, porque Salmos capítulo 1 representa tantos outros textos que hoje são apenas poesia para mim. Salmos capítulo 1 diz assim, que se eu meditar na lei do Senhor, eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo eu darei meu fruto. Só que Jesus, quando veio, ele estendeu a visão da palavra em vários momentos. Porque desde a mulher que estava sendo apedrejada, que Jesus fala assim, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como no Sermão da Montanha, vários textos, inclusive Mateus 5,43, que fala desse contexto. Que Jesus dizendo assim, fazendo referência a Levítico, olho por olho, dente por dente, ele diz assim, olha, ouvidos o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. O que Jesus faz a todo momento? Ele eleva o nível da palavra. Ele não contradiz a lei, ele eleva o nível da palavra. E é só possível vivenciar isso se você estiver ungido com o Espírito Santo. Então, por exemplo, Mateus 5,43 diz assim, olha, ouviram o que foi dito, só que eu tenho um novo evangelho para você. Ou seja, você precisa amar o sujeito que está te perseguindo, não é o que está furando o pneu do seu carro, é o que está planejando matar o seu filho. Porque se você não interceder por aqueles que vos perseguem e amar o seu inimigo, você não será filho de Deus. É um padrão muito alto para que eu e você, na nossa força, consigamos vivenciar isso. Então, de repente, eu começo a entender que quando Jesus vai na figueira, e apesar de não ser tempo de figos, para muitos teólogos isso diz respeito a alguma coisa, procuram uma explicação, é porque o padrão que Jesus nos chama é que independe da estação que você esteja, Ele quer fruto de você. E você já percebeu um fruto fora da estação, como que custa caro? Custa muito caro, significa que são poucas, mas existem árvores que dão fruto o ano inteiro. Cientificamente, eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas as raízes são profundas, alcançam lençóis d'águas. O resultado disso é que elas dão fruto o ano inteiro. Diz muito respeito à raiz, o que somos, nosso infra, que ninguém vê aqui, tem uma estrutura, o que suporta tudo isso, aliás, dá para se falar muito sobre isso. Não é o foco hoje. Mas o que sustenta toda a estrutura é a infraestrutura que não deixa o universo, inclusive esse telhado, cair na nossa cabeça. O que diz respeito a mim e a você não é o que é visto, mas o que diz respeito a mim e a você é quando faz menção de Paulo, fala assim, Paulo eu conheço e vocês quem são? Nós estamos falando do mundo espiritual. Então, Rossi, onde você quer chegar aqui para eu dar continuidade? Diz respeito que se está tudo difícil e você tem vontade de entrar no seu quarto, fechar a janela, colocar um blackout, fechar a porta, ficar tudo escuro e chamar a morte como Elias fez, ao invés de fazer isso, você vai dançar sobre a injustiça. Você vai oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Isso é fruto fora da estação. Porque Salmos capítulo 1, muito poético, mas lá diz que o fruto vai dar, que a árvore plantada junto a ribeiros de água vai dar o seu fruto na estação própria. Isso acontece com qualquer pessoa. O que se espera de alguém que está passando um momento de alegria é que ela sorria. O que se espera de alguém que está passando um momento de turbulência é que ela fique deprimida. Mas não, o Senhor quer te visitar. E Ele vai te visitar e Ele quer encontrar frutos em você, independente da circunstância. Se estiver tudo bem, como diz Paulo, estou bem. Se as coisas não estão bem, eu estou bem da mesma forma. Resiliência, unção de mirra, capacidade de servir o Senhor sem se decepcionar. Essas pessoas vão ter muita confiança da parte de Deus. O Senhor vai começar a entregar coisas maiores para essas pessoas. São pessoas confiáveis. Então, enquanto eu pensava nesse encontro, o Senhor me mostrava uma vinha aqui. E você está plantado aqui, você é uma figueira. E você precisa dar fruto. E aí, veio à minha memória também, à minha mente, sim, eu já falei muito sobre o tempo, como é importante o anonimato, mas me permito, hoje eu vou falar o oposto. O anonimato é importante,
o tempo a sós com o Senhor. Né? Nós temos Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, 40 dias no tete-a-tete dele com Deus. Paulo, 14 anos, renasce em Gálatas 2, na presença, na companhia de Barnabé e Tito, em uma obra revolucionária, o tempo a sós com o Senhor. Mateus 6 diz assim, olha, se você busca ele em secreto, que é o infra, é a raiz, ninguém está vendo, no tempo que ele permite, ele vai te exaltar, mas você não pode viver uma vida inteira esperando esse tempo de exaltação, pode ser apenas 15 minutos. Hoje eu estou aqui para falar algo diferente do que eu tenho falado. Eu tenho falado da importância do anonimato. Hoje eu estou dizendo que você já precisa dar fruto hoje, agora, independe se é ou se não é o tempo que você considera. Porque senão sabe o que vai acontecer? Tem uma parte ruim desse texto. O Senhor pode chegar e dizer assim, quer saber de uma coisa? Cansei, chega, corta a figueira, corta. E aí, quando acontece isso, alguém intercede. Normalmente é o anjo da igreja, é o pastor, que vira e fala assim, mas dá mais uma chance para a figueira. Alguém que se envolveu muito emocionalmente com ela. Viu a figueirinha crescendo, mas ela não dá fruto. Às vezes está na igreja, é um paradoxo, às vezes está aqui carregando, fazendo, uma pessoa ativamente envolvida religiosamente, mas a pessoa que não confia em Deus. Uma pessoa que, como diz a palavra, canta com seus lábios, mas o seu coração está muito distante. Que não confia na soberania, por muito pouco reclama, por muito pouco, e tem uma palavra com 2 letras que é impossível agradar a Deus se você não tiver, chama fé. E aí você fica numa relação religiosa, pensando que você está em intimidade, quando Deus só está se afastando. E o grande problema é quando esse Senhor da vinha, e essa palavra é para vocês hoje, quando o Senhor da vinha chega e fala assim, cansei, guarda. Não significa que você vai morrer. A pior parte não é essa. A pior parte é que nessa bifurcação, por causa da sua teimosia, por causa da falta de entrega verdadeira, sabe o que vai acontecer? Aconteceu o que aconteceu com o rei Saul, o Espírito se afasta de você. Aí tudo que você faz a partir daí, o que você chama de ministério, é apenas dons pessoais. Vai faltar lubrificação. Vai faltar o óleo da unção do Espírito. E assim caminham muitos pastores e líderes por esse Brasil afora. Porque em alguma bifurcação, por causa da falta de resposta do seu coração, quem sabe porque essa palavra, o seu coração ainda está com muitas pedras ou envolvida com muitos espinhos, sufocada pelos prazeres do mundo, você vai receber essa palavra hoje, vai achar uma palavra bonita, mas isso não vai causar efeito em você. Cuidado. O Senhor me trouxe aqui hoje, eu falo isso com muito temor no meu coração, que para muitos de vocês Ele está a ponto de dizer assim, chega. Poxa, quem é esse cara que chega aqui e fala assim, o Senhor está mandando eu falar isso, recheado de amor, eu preciso falar. Chega. Poxa, mas em teu nome eu fiz tantas coisas, mas a essência do seu coração Ele conhece. Ele conhece o seu coração, se no seu coração de fato existe uma relação de intimidade, de confiança. Se tudo isso aqui não passa de um clube, eu aprendi a cantar, eu gostei da atmosfera, e existem 2 estágios na vida de um cristão. O estágio do querer, o querer estar na igreja, o querer cantar, o querer participar de tudo que converge, todo o universo que diz respeito a Deus. O problema é quando você passa 5, 10, 15, 20 anos só nesse estágio. Existe um segundo estágio, que é o estágio do fazer. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que existe, é Deus que realiza em vós tanto o querer, como a capacidade de fazer, do realizar. E eu atribuo os 2 estágios à capacitação do Espírito Santo. A revelação do Evangelho, ela vem sobre você, cai as escamas dos olhos. A revelação da palavra, quando você entende que é o Espírito, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Existe um segundo momento, que é o momento do enchimento. A Bíblia não fala que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, mas Ele foi ungido com o Espírito Santo. Atos 10, 38 diz assim como Jesus foi ungido com o Espírito de Deus e com virtude.
assim que ele desce do deserto, levado, conduzido pelo próprio Espírito que veio sobre ele, no Rio Jordão, ele desce para Galileia, como costume do sábado, na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías 61 e diz assim: o Senhor me ungiu. Aliás, Isaías 61, versículo 1 é o resumo da vida de Jesus, que deveria ser o resumo da nossa vida. Eu não sei qual é o seu ministério. Eu vou te falar qual é o seu ministério. Isaías 61, versículo 1. O Espírito te ungiu com uma finalidade. Começa com os pobres, evangelizando os pobres. Eu não sei qual é o seu ministério. O ministério de todas as pessoas aqui reunidas deveriam se encontrar em Isaías 61, versículo 1. Ninguém pode estar isento disso. Você já entrou num hall de uma empresa onde tem lá missão, valores, e lá tem lá a missão da empresa. Esta é a sua missão, essa foi a missão de Jesus, é o resumo da vida dele. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Interessante que quando você pega os avivalistas como John Wesley, a primeira coisa que ele faz é entender isso. Naquele ano de escassez que ele começa a fazer na Inglaterra, envolver um grupo mais carente. Então, enquanto eu pensava nesse encontro, o Senhor falou assim: olha, existem mãos ainda enfraquecidas naquele lugar. Existem joelhos que estão trementes. E essa é uma noite de dobrar os joelhos, é uma noite de chorar, de clamar e falar: Senhor, me perdoa. Se em dado momento o Espírito fala no seu coração, se é necessário voltar ao primeiro amor, faça isso. De pedir perdão e voltar lá naquela bifurcação. Uma forma clara para você entender isso é que as coisas de Deus precisam ser leves. O fardo dele cabe certinho em você, sob medida, não é pesado. Quando você escuta alguém dizer assim, pastores, amigos meus, falam assim: rapaz, está pesado, está difícil, tem alguma coisa errada, não pode ser. A pessoa, quando ela está realmente vivendo esse tempo com o Senhor, entendendo isso, ela morre feliz. Porque o Senhor te dá graça para vivenciar e fazer o que ninguém consegue, porque nem dele há o poder. Você pode, como os grandes mártires, morreram felizes. Porque quando a obra do Senhor fica pesada, quando servir o Senhor é algo penoso, tem alguma coisa errada. É prazeroso, precisa ser. Então talvez seja uma noite também de entender esse segundo estágio na vida de alguns, que é o estágio da capacitação para realizar, para que seja fácil. A coisa precisa fluir. Precisa fluir. Porque senão não tem sentido algum. Então o Senhor está olhando hoje para você. Ele está visitando esta vinha aqui hoje. E está procurando frutos em você. E aí é só você é capaz de responder com o seu coração. E que essa palavra esteja gerando temor no seu coração. Porque Ele está fazendo isso. Não é porque eu estou dizendo, porque eu creio, eu estou aqui por parte dEle. Então está tudo favorável. Você não sabe como é a minha vida. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas eu te garanto que muitas pessoas trocariam de lugar com você. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Vou reafirmar, muitas pessoas trocariam de lugar com você. Muitas pessoas queriam respirar como você é capaz de respirar, sem aparelhos. Muitas pessoas queriam olhar e ver, enxergar como você, ouvir como você. Muitas pessoas queriam poder andar por aí como você. Então não fala de problema. Independe da circunstância. E o problema sempre vai existir. E vou te falar mais: se você estiver disposto a servir o Senhor, se você entender o que Ele está dizendo, Ele vai te colocar em problemas cada vez maiores. Mas isso não vai ser um problema em si. É porque Ele precisa confiar
Para ele chegar a te confiar um bairro, vocês têm que ser capazes de ser confiável para fazer um pouco menos do que isso. Até que chegue um dia, quem sabe, ele vai te confiar uma nação. Como Davi, que já vinha num relacionamento com o Senhor. O que era um grande problema, aquilo para ele foi mais uma situação. Uma nação totalmente sem dignidade, sendo humilhada há 40 dias. Como você acha que Deus vai? Às vezes a gente projeta muita coisa, né? A gente fala assim, poxa, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas não entende os processos. Então hoje você não tem nenhuma justificativa para ser o melhor aqui neste lugar. Pode ser que você esteja nos visitando e não seja dessa igreja. Você vai levar isso para a sua vida. Porque é tempo de dar fruto, não dá mais para não dar fruto. E o Senhor manda dizer, chega, não dá mais. Não dá mais para administrar isso. E aí, meu amigo, você vai conseguir se restaurar só com verdadeiro arrependimento. Que é muito mais do que lágrimas. Quando eu falo de arrependimento, eu fico profundamente tocado. Porque Esaú, ainda que com lágrimas o buscasse, não foi encontrado nele verdadeiro arrependimento. Arrependimento é algo muito sério. Poxa, não vou mais chamar o Ross para vir aqui não. Ele vem, mas o Senhor manda dizer. Mas significa que Deus ama vocês demais. Deus ama tanto este trabalho que Ele manda trazer essa palavra. Isso é sinal de amor, de cuidado. Vocês precisam ver no que está sendo falado a paternidade de Deus, o cuidado de Deus com vocês. Interessante porque é natural que pessoas feridas vão ferir pessoas chatas chateiam pessoas. Né? Eu digo sempre que assim, às vezes a gente procura a igreja perfeita. O dia que você encontrar, não vai para lá porque você vai estragar. Porque nós somos imperfeitos. Não existe um lugar perfeito para se estar. Muitas pessoas falam assim, você é da igreja batista de Contagem? Sim, mas é uma igreja também que tem muitos desafios de relacionamento, tem muitos problemas como qualquer outro lugar. Não se trata de onde você está, dos recursos que você tem. Adão fracassou no paraíso, Jesus nasceu no deserto. Não tem a ver, não pode ser isso. Com as circunstâncias, com as estações, porque o que fala de mim, por exemplo, eu estou aqui, eu controlo as minhas ações. Então, eu estou neste momento controlando as minhas ações, mas eu não controlo as minhas reações. O que diz respeito a mim e a você é como reagimos. É a nossa reação diante de uma situação, de uma circunstância, que aí a gente volta a falar das estações, dos frutos, é que isso que vai dizer a mim, a meu e ao seu respeito. E aí você pode pensar assim, mas eu, sim, você. Poderia citar vários personagens bíblicos aqui, mas eu não vou parar nisso. Nós temos Abraão, né? Um idólatra. Nós temos Davi, menino desprezado. Nós temos Moisés, né? Moisés um assassino. Paulo, na qualidade de fariseu, se achava o cara. Depois se converte. É uma inversão, né? Ele se considera o maior dos pecadores. Não importa. E aí, eu estou lembrando aqui agora de uma ilustração que mexeu muito comigo esses dias. Um cachorrinho que entrou dentro de uma sala cheia de espelhos. Cheia de espelhos. Aí, só que era um cachorrinho muito gostosinho, muito simpático, um rabinho assim, movimentando, uma carinha bonitinha. Ele entra nessa sala cheia de espelhos. De repente, na hora que ele olha assim, sorrindo, tem 1000 cachorrinhos olhando para ele, sorrindo para ele. E o rabinho balançando, ele fica feliz. Olha que lugar gostoso, eu quero voltar aqui. 1000 cachorrinhos, ele movimentava, olhava os 1000 cachorrinhos, movimentava, olhando para ele sorrindo, mexendo o rabinho. Saiu esse cachorrinho, entrou um pitbull desses que mostra o dente, sisudo, rancoroso. A igreja está cheia de gente assim, né? E aí, de repente, na hora que ele chega nessa sala, tem 1000 cachorros assim olhando para ele. E ele falou assim, meu Deus do céu, que lugar horroroso. Eu não quero voltar aqui mais não. Que povo é esse?
não é? Mas eles não sabiam que, na verdade, tudo que estava acontecendo aí estava refletindo a própria existência deles, porque a vida é um espelho. Alguém aqui pode se destacar. Quer saber? Vou te dar um exemplo. Eu estava sentado ali. Nós batistas, me permita, eu sou seu amigo, Igreja Batista de Contagem também precisa avançar muito nisso. Nós batistas precisamos aprender muito ainda sobre hospitalidade. Você quer uma pessoa aqui que chega, eu estou ali sentado, vai lá, levanta, me dá um abraço, vai, abraça todas as pessoas. Não se trata de mim, se trata de um visitante. Nós batistas não sabemos fazer isso. Eu fiz uma viagem recentemente para Itajubá, Piranguinho, eu fiquei constrangido. Eu levei um diácono comigo, lá da igreja, e ele falou assim: pastor, o que é isso? Que amor é esse? Todas as pessoas que entrarem por aquela porta, cara, vocês precisam abraçar essas pessoas. Eu falo isso lá onde eu estou. Nós não sabemos fazer isso. Precisamos evoluir. Recepcionar essas pessoas. Aí você pode pensar assim: ah, mas como eu vou dar fruto? Você tem um fruto melhor do que esse. O simples fato, porque a vida é um espelho, cara. E às vezes a gente fala assim: ah, mas o mundo é cruel, a vida é cruel, ó vida, ó céus, fica nesse mimimi. É porque você é esse cachorro. Na verdade, a vida é um espelho, ela só reflete as suas ações, cara. Você quer que as coisas comecem a facilitar para você? Seja mais simpático. Sorria. Porque quando você dá um sorriso, você vai receber um sorriso. Causa e efeito. Abrace. Ah, pastor, eu não sei nada. Rapaz, você não precisa dizer nada. Me permita citar uma frase de Francisco de Assis aqui. Pregue, 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 se possível use palavras. Não diz respeito ao seu conhecimento, diz respeito ao que você exala. Aliás, a adoração não é som, é cheiro. Diz respeito ao que você exala. É um olhar, é um sorriso. Isso é fruto, sabe? Quem diz respeito aqui, quem disse que para você frutificar neste lugar, onde quer que o Senhor tenha te plantado, que você precisa ser o cara para fazer. E as pessoas vão querer estar perto de você. Então, o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer tudo isso para vocês. Vocês estão continuando me amando? Amém. Vocês estão comigo? Percebe que quando a gente começa a ouvir uma palavra assim, aí o nosso mimimi, a gente vai ficando assim meio, peraí. Cara, não tem tempo mais, não existe mais tempo para você ficar guardando rancor, não tem mais tempo para essas coisas. Tem gente que por causa de um like, porque a pessoa não... Rede social que não existia até 5 anos atrás, a pessoa toma decisões baseadas em umas coisas tão fúteis, tão pequenas. Continuando o texto de Isaías 35, a partir do versículo 5, diz assim: olha, isso aqui é um segundo estágio da continuação que nós começamos a ler no início. Diz assim: olha, então os olhos, a partir do entendimento e de uma decisão do coração. Porque, como sabemos, o profeta diz assim que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. E ele não faz acepção. Mas também a palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque essa resposta está condicionada, essa escolha, aliás, ela está condicionada à resposta do coração. Né? Então, baseado, vamos entender aqui que você que está me ouvindo, você vai responder com o seu coração hoje essa palavra. Amém? Então, a partir daí, a gente começa um outro entendimento na sequência. Paramos no versículo 4, a partir do 5, diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e o ouvido dos surdos se abrirão. 6, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Quem vai fazer isso? Você. Ah, não é possível, é possível. Porque não é você, não se trata de você, nunca se tratou de nós. É Ele, através de você e apesar de você, através de mim e apesar de mim.
Então diz assim: então os coxos saltarão com os servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Versículo 6: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos. Aí eu me enquadro aqui. Não errarão. E diz assim no versículo 9: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Enfim, versículo 10 para fechar: e os resgatados do Senhor voltarão a Sião com júbilo, com alegria eterna. Haverá sobre suas cabeças gozo e alegria, alcançarão deles e fugirá a tristeza e o gemido. Pastor, mas isso aí tem a ver com escatologia, isso aí tem a ver com novo céu, nova terra. Não, isso é uma promessa para o Senhor hoje também, para mim e para você. Porque na verdade, esse segundo estágio, que é o estágio da unção do Espírito Santo, nada mais é do que o estágio do resgate do sobrenatural. O que era fácil passou a ser difícil com a queda do homem. O segundo Adão veio nos restaurar. E a partir da unção, da capacitação do Espírito Santo, é o resgate do sobrenatural. O Evangelho, no Novo Testamento, começa a dizer que você vai poder pisar em escorpiões. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal. Me diz se isso não é sobrenatural. Se você crer nas obras você para as obras que Jesus fez e maiores, me diga, por favor, se isso não é o resgate do sobrenatural. Porque não se trata de você. Talvez até hoje você não entendeu isso. Se trata dele. Então nós temos dois momentos hoje aqui. O resumo de hoje é: o Senhor está passando aqui uma fileira. Um oficial está vindo aqui, passando a fileira. Vocês são de um exército, né? Em outro contexto eu citei como vinha. Vocês são uma figueira. Ele está passando aqui hoje e está sondando o coração de vocês. Feche os olhos um pouquinho. Este é o momento de você pensar na sua vida, a resposta do seu coração. Provérbios 18, 21 diz, que eu comecei dizendo que a morte e a vida está no poder da palavra. E eu estou aqui hoje proferindo, declarando palavras de vida para você. Eu preciso que você me receba como um profeta, como um ministro do Evangelho. E que você agarre nessa palavra. Ela vai trazer vida para você. Você precisa abandonar definitivamente neste momento a sua iniquidade. O pecado original você não vai conseguir, porque ele faz parte de você. O pecado faz parte da nossa natureza, mas a transgressão é a quebra. É um pecado consciente. A iniquidade é um estágio ainda mais avançado. A iniquidade é a transgressão de forma habitual. O problema é que muitos estão indo. Hoje eu transgredi, eu cometi alguns pecados que eu sabia que eu não podia, quando eu fui indelicado com alguém. Mas a iniquidade é a transgressão já de forma habitual. As pessoas que praticam iniquidade já em alguma bifurcação se afastou do Espírito há muito tempo, e o pior, não se deu conta disso até hoje. Receba essa palavra no seu coração. Você não pode mais administrar, não pode mais haver dolo. A transgressão ainda não é um dolo, mas a iniquidade é um dolo. É o pecado administrado. Você precisa de conversão. Precisa. Você precisa voltar para os pés de Jesus hoje. Você precisa dizer, Senhor, desde 1980, olha para mim de novo aqui, desde 1980, tem uma galera, aliás, de tempo em tempo sempre tem, né? Sempre vai ter esse movimentos, né? Que diz que
baseado no que a Bíblia diz, que estamos vivendo um tempo, a Bíblia fala sobre isso, que hoje ele não recebe mais sacrifícios, e sim o sacrifício aceitável para o Senhor hoje é coração quebrantado e contrito, e que não se precisa mais fazer sacrifícios. Isso é diabólico no que diz respeito a não oferecer mais sacrifício, porque o que é um coração quebrantado e contrito se não ouvir o que o Espírito te pede? Então, me permita dizer isso, ele vai te pedir hoje alguma coisa, mas ele vai te pedir aquilo que é um amor rival, aquilo que está tirando você da presença dele, e você precisa entregar. Sem sacrifício não existe crescimento em Deus. Precisa haver sacrifício. Ainda hoje pregam-se muitas coisas aí que não tem fundamento bíblico. Eu estou aqui porque eu estou sacrificando alguma coisa que me custa. O jejum é um sacrifício também. Então, o que é que o Espírito começa a mostrar na sua consciência aí agora? Você não precisa dizer que está te pedindo, que você sabe que você está demandando tempo. Ele está te pedindo, sacrifique. Não existe outro caminho para servir o Senhor. Não dá para você ser amigo de Deus e amigo daquilo que é rival a Ele, das coisas que Ele diz para você, porque às vezes o que para você é mundo, para mim não é mundo. Percebe? Eu vou te dar um exemplo, você pode achar curioso. Eu sou, o Juliano me conhece, né? Sou da turma dos nerds. São poucos cinquentões que mexem com computador como eu, há 30 anos. E eu era viciado em videogame, tá aí meus filhos. Chama, como que fala, Lucas? Goela? Eu era um goela. É assim que diz? O cara é goela. Eu falo assim, o cara é goela porque o cara é viciado em videogame. Eu sou da galera. Viciado em videogame. Pô, pastor com 50 anos sim. Mas eu entendi, eu entreguei. Isso me custou. Ah, mas porque para você isso não é importante, para mim é. Por isso que a gente não pode julgar um ao outro. Às vezes aquilo que para você é difícil de entregar, para mim é fichinha. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode julgar um ao outro, porque cada um sabe a alegria e a dor de ser quem é, não é verdade? Mas não existe vida no altar do Senhor sem sacrifício. Então o Espírito me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Então essa é uma noite de encontro. Não estava programado, não estava no script não, mas eu gostaria que a Helena cantasse uma canção aqui. E esse é um tempo, enquanto ela canta, é um tempo que eu gostaria que você deixasse a sua inscrição passar um filme na sua cabeça. É o seu tempo com ela, com o Espírito Santo, é um tempo para você pedir perdão, para você se arrepender dos seus pecados, amém? Helena, eu brinco falando que Helena é a vendedora lá da empresa, porque ela fica boa parte do dia cantando, ela que atrai os clientes, ela é adoradora. Aí ela vai para o ateliê dela lá e pega o violão e fica cantando todos os dias. É minha vendedora, é o que atrai os clientes, atrai a presença de Deus, é uma bênção. Feche os seus olhos. Não avarie performance agora, não. Você entenda a atmosfera que o Espírito está criando. Não desfoque nada agora. Fogo queime em mim, amor como
Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Um fogo queima em mim, amo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, Jesus, só quero você. Eu Fica só de pé, quem puder ficar de pé. Quem está de joelhos, continue de joelhos. Se você quer continuar sentado também, permaneça sentado. Eu só quero que você saia da sua zona de conforto agora. perto do teu coração ficar. O que está em questão aqui hoje é a sua vida, sabia? É a sua vida. Você tem uma vida recheada de desafios quando você descer essa escada. Você tem uma vida inteira pela frente ainda, apesar de que eu digo sempre que, apesar de eu estar na igreja há 35 anos, eu sei muito pouco sobre Jesus, mas eu sei que ele era intenso. A gente precisa ter mais intensidade. Eu preciso que você seja intenso agora. A gente precisa de mais intensidade nos relacionamentos, até num aperto de mão, num abraço. Nosso abraço precisa ser mais intenso. A gente precisa sair da superficialidade das coisas. E aí eu quero dizer que esse presente momento ele é único. Posso vir aqui outras vezes, mas esta noite, este encontro com vocês aqui, eu e vocês aqui, e o Senhor aqui, este encontro, esta noite, este momento, ele é único, ele não volta. Esse segundo, que é esse respirar, ele não volta. Daqui a pouco, esse encontro vai ficar na memória, e a sua vida está em questão aqui. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da palavra. E eu quero conduzir você para um lugar agora de entrega total para Ele. E eu acredito que existem corações aqui com terreno, com boa terra, que está colhendo essa palavra. Se uma pessoa aqui nessa noite, uma pessoa, for uma terra boa e entender e mudar a vida a partir de hoje por causa dessa palavra, justificou inclusive a minha própria existência. Justificou ele estar aqui. Essa pessoa pode ser você. Está na hora de você abandonar os seus pecados, aquilo que você administra, que o Espírito diz que é iniquidade, que é a transgressão habitual, e
voltar lá naquela bifurcação onde o Espírito te deixou, você não se deu conta ainda, as coisas estão difíceis. Às vezes você tem um reflexo assim, sabe? Porque a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor se renova, mas você sabe do que eu estou dizendo. Então essa é a noite de voltar para os braços do Papai. Essa é a noite de você sacrificar alguma coisa que Ele vai te pedir. Se não te pedir hoje, pode estar te pedindo nessa madrugada. Alguma coisa que Ele vai dizer claramente para você: filho, filha, sacrifique isso, me entregue isso, entregue. Ele pode até te devolver depois, mas Ele quer que você entregue. O seu Isaac, Ele pode te devolver, mas Ele quer que você entregue. Porque não existe vida com o Senhor sem sacrifício. Coração quebrantado e contrito é ser capaz de ouvir a voz do Espírito e responder com o seu coração. E Ele passa aqui hoje, e aqui é uma vinha, e Ele fala: filho, filha, eu vim procurar frutos hoje, frutos que permaneçam, frutos. Ah, Senhor, não é tempo, não é a minha estação, não é tempo de figos, não importa. Ah, Senhor, você não sabe o que eu estou passando, não importa. Eu estou desempregado, não importa. Eu estou sendo caluniado, não importa. Não importa o problema. A natureza, o agravante, não importa. Aliás, os verdadeiros frutos são nos momentos difíceis. São nesses momentos que você precisa mandar um recado. E é isso que vai atrair a atenção de Deus. Provérbios diz que à medida que eu dou assistência, como parte da mensagem também ele trouxe para a gente hoje, à medida que eu assisto alguém, eu serei assistido por alguém. Então, o ser ungido com o Espírito hoje é ser capaz de esvaziar em alguém. À medida que eu me esvazio em alguém, da terceira ou quarta vez que você fizer isso, acredite, Ele vai mirar você lá do céu, vai falar assim: aquele e aquela entendeu o recado. Ele vai mandar um anjo te tocar. Porque Ele vai entender que você se identificou com Ele, entendeu o recado. Porque a sua e a minha existência só existe, sabe, com uma finalidade. Isaías 61, versículo 1, para tocar em gente. Não diz respeito aos seus sonhos. Quem sabe, olha, quem sabe as suas orações, você consegue levantar aqui e fazer na sua mente uma estatística de qual a porcentagem de resposta de oração que você tem? Talvez porque Tiago, quando diz assim, quando a palavra do Senhor diz assim que pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, porque não diz respeito a nós. Por isso a oração intercessória é tão poderosa. Quando você assiste alguém, seja numa intercessão, quando você assiste alguém, quando não se trata de você, não se preocupe, porque Ele vai levantar alguém para dar assistência para você. O próprio Deus vai cuidar das suas coisas. Talvez, quem sabe, isso é mais uma resposta. Quem sabe o que eu acabei de falar pode encaixar como uma peça de quebra-cabeça hoje, passar a dar sentido para algumas coisas que você não estava entendendo. Outra coisa que o Espírito manda eu dizer aqui, que não estava no script também, é para você parar de se decepcionar com o ser humano. Muitos, mas ele é um pastor, tem dons, mas ele é carnal. Os dons não são revogados. Existe diferença de dons e frutos. O que diz respeito a mim e a você são os 9 frutos citados. É amor, porque amor não é dom, porque alguém poderia dizer assim: eu não tenho o dom de amar. Mas os frutos não são revogados. Alguém pode ter o Espírito apagado na vida dele e continuar com aqueles dons, e assim caminha a humanidade. Então o Espírito me traz aqui também para dizer que não é tempo mais, é a sua vida que tem jogo. Que bobeira é essa? Quantas vezes você se estacionou, deixou de avançar porque você se decepcionou com alguém, cara? É a sua vida, não importa. Não importa, mas foi o pastor, foi o líder, foi fulano que fez, não importa. Está em jogo é a sua vida com Deus, seu relacionamento com o Criador, e Ele insiste em te amar, apesar dele chamar as estrelas e nenhuma recusa a apresentar diante dele. O universo está em constante expansão, Ele é o Senhor do macro e do micro. Essa poeira debaixo do seu sapato tem milhões de micro-organismos, cara. Isso aqui é átomo, ó. O que a gente vê fisicamente é constituído do infra. Ele é o Senhor do micro e do macro, e ainda assim Ele me trouxe aqui para dizer que para você
acreditar nisso, você precisa ter fé, que Ele está preocupado com detalhes da sua vida. O universo está em constante expansão. Mas como assim? Mas é assim. Ou você acredita nisso, ou você está perdendo seu tempo. Ele amou o mundo, Ele amou o planeta Terra de tal forma. Você precisa ter fé para crer nisso. Ele se preocupa com você. Nada pode te parar mais, por favor. Nada pode te parar mais, entende isso? Ninguém merece isso, cara. Ninguém vai ter poder de parar você mais. Nenhuma decepção mais vai te parar. Não pode. É a consciência de entender que é a minha vida, eu e o Senhor, é o Senhor e eu. Peraí, calma aí. Blinda nessa noite o seu coração, para que nenhuma seta mais toque, nada passe. Peça o Espírito Santo agora para estar blindando o seu coração, para nada tocar nele mais. De tudo guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A fonte da vida é o seu coração. Eu repreendo Satanás e todos os demônios que tentaram prender vocês até hoje. Alguns de vocês, para que nada, absolutamente nada, não haja mais tropeço na vida de vocês, deixando todo o embaraço do pecado. Eu prossigo para o alvo que é Cristo. Todo o embaraço, imagina muito embaraço, muitos fios de embaraço, muito embaraço. O Senhor está desembolando tudo agora. O Senhor está desembolando, cara. Estava difícil de caminhar. Ele está fazendo uma linha linear, reta contigo, traçando um caminho novo para você. Mas é necessário que você peça perdão e perdoa. E não existe mais justificativo. O tempo é favorável, o clima é favorável, viu, pastor? O solo é fértil. O Senhor manda dizer que tudo é favorável. Ah, mas tem alguma figueira, mas tem figueiras melhores do que eu. Não, mas eu te plantei aqui, diz o Senhor. Se você visita essa igreja, Ele te plantou em algum lugar. Seja o melhor lá. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo de dar frutos é agora. Eu não sei se é costume dessa igreja. Eu pedi o pastor, ele me deu liberdade. Quem sentiu tocado, vem aqui, dá mais uns passos aqui, eu quero orar por você. Não tenha constrangimento. Quem é que sentiu que essa palavra foi para mim hoje? Eu quero responder com a minha vida. Eu quero estar orando por você. Saia do seu lugar sem constrangimento. Essa é a noite de mudança na sua vida. Essa é a noite de mudança na sua vida. E que o Senhor faça, porque não se trata de mim, de você, se trata dele. Vai ficar na sua memória essa noite. Que haja verdadeiro arrependimento agora no seu coração. O Espírito Santo pede para você entregar para Ele aquilo que te custa. Os anjos cantamos, Santo, 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 Santo. Está tudo favorável. Os anjos cantamos, Santo, 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 Jesus, eu te amo. O que está acontecendo hoje aqui não tem preço.
vocês alguma coisa que está no meu coração há algumas semanas. Algumas coisas estão no meu coração e que Deus tem colocado na minha vida para compartilhar. E uma delas está aqui em João 13, 34 e 35. E isso me incomoda muito. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando olho para a nossa igreja, eu queria dizer para você que para mim não existe plano B. E algumas pessoas chegam para mim, eu chego a minha esposa, não fala para fazer isso, não, irmão. Eu quero entregar minha vida ao Senhor e na obra do Senhor. E a minha esperança é que a nossa igreja seja realmente fora da estrutura. Que a gente deixe de se preocupar com a periferia do Evangelho, ou seja, com as coisas. Comece a se preocupar com o que se importa no Evangelho, que são as pessoas. Jesus não veio morrer por estrutura nenhuma, ao contrário, a estrutura ele falou que ia acabar. Ele nunca se impressionou com um templo de Herodes, que é um templo construído, bonito, top, bacana. Ele veio e falou, isso aí vai acabar, isso aí vai acabar. E todas as vezes que existe uma discussão por causa da estrutura, me entristece muito, porque eu fico pensando, temos esquecido das pessoas. Hoje nasceu a filha do Washington, que veio em 3 cultos na nossa igreja. Eu fui lá no hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu sabia que eu não poderia entrar. Eu sabia que eu não poderia ver. Mas eu fui. E eu confesso para você que dentro do carro eu chorei. Eu falei, eu queria ter meus irmãos comigo. Porque as pessoas entendem quem é Jesus quando a gente ama, quando a gente abraça, quando a gente está perto, quando o nosso dinheiro mata a fome deles. E essas coisas que me incomodam. Não me incomoda se não tem papel higiênico. Não me incomoda se o lanche me incomoda se não tiver. Porque o lanche faz parte da nossa comunhão. Faz parte da nossa liturgia. Mas não me incomoda se o som não está bacana. O que me incomoda é se existe amor, fraternidade, igreja de Cristo, partir pão, estar junto, comer junto. E comer junto não no sentido do que se põe à mesa, mas de quem se assenta nela. E a mesa de Jesus é a mesa que sempre foi aberta. É a mesa que se assentou ladrões e prostitutas. Porque essa é a igreja que Cristo formou, aberta a todos. E essa é a igreja que eu espero que vivamos, aberta a todos. Esse local não é nem nosso, é temporário. Nem sei se a gente vai um dia comprar alguma coisa. O que eu sei é que a gente tem que amar a gente. O que eu sei é que todos precisam de um abraço, de um sorriso. O que eu sei é que eu espero que você trabalhe muito para chegar para Deus e falar, tudo que eu tenho e tudo que eu construo, Senhor, é para Ti. E se houver entre nós algum necessitado, a gente supra a necessidade. O que eu sei é que é muito legal quando o irmão entre nós não tem nada e a gente chega lá e diz, eu sou um com você. Porque nisso conhecereis que sois meus discípulos. Quando essa verdade, quando esse amor, quando essa entrega for verdade no nosso meio. Nós estamos caminhando para isso. São passos que estão sendo dados. Mas eu creio que a gente precisa de avançar mais. Que recebamos o que Deus, a palavra do Senhor nos nossos corações hoje. Para que possamos crescer no Senhor. Para que possamos entender que mais importante do que ter é ser. E ser igreja é estar como Jesus esteve conosco. Problemas? Todos nós temos. E aí ontem, quando eu falava no encontro de casais sobre... O meu tema lá foi sobre a família enquanto constituição trinitariana, como espelho da Trindade, expressão da Trindade. Eu falei, o grande pecado, o que o pecado trouxe para nós, é nos tirar do nós e trazer o eu.
Isso que o pecado trouxe. O pecado nos tirou do nós. Era um casal, nós, eu e ela, e me trouxe para o eu. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos faça voltar para o nós. Que Deus nos faça enxergar o outro com o olhar que Jesus enxerga. Porque o novo mandamento de Jesus é amar o outro. E muitas vezes amar o outro significa sacrificar-se a si mesmo. Eu agradeço a Deus por essa noite. Eu agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo em nosso meio. Eu agradeço a Deus por esse start que Ele nos dá, para que possamos prosseguir na vontade dEle. Pai, eu te agradeço muito por essa noite. Amém, Jesus. Te agradeço pela vida do pastor Rossi, pela vida da sua família, pelos irmãos que vieram com ele. Nos ensina a sair do eu e entrarmos no nós novamente. Assim como o pão é nosso. Assim como Deus é nosso Pai. Nos ensina a viver isso na realidade da nossa vida. Que seja muito mais do que uma noite gostosa e agradável. Que a reflexão dessa noite traga da tua unção e essa unção gere em nós mudança através do teu Espírito. Amém, Jesus. Que sejamos convencidos do pecado que vivemos, para que possamos ser melhores no Senhor. Nós, como igreja, te suplicamos, continua a obra em nós, porque estamos longe de sermos perfeitos, mas estamos à mercê do Espírito. Mexe conosco e faz dentro de nós tudo o que o Senhor quiser, porque é para a tua glória que nós nos reunimos, e é para a tua glória, ó Deus, que nós contribuímos, que nós fazemos tudo o que fazemos. Amém, Jesus. Te agradeço, Senhor. E agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão essa noite. Por aqueles que não puderam vir, que mais tarde, quando esse vídeo for postado, vai assistir esse vídeo na sua casa. Os professores da sala que estão lá embaixo que vão assistir esse vídeo mais tarde. E eu sei que a mesma graça e unção que está sobre nós também estará na vida desses irmãos quando eles assistirem. Verdade. Somos uma igreja fora da estrutura, não por moda, é porque nós queremos servir ao Senhor de verdade. Por isso carregamos esse lema que parece ser tão controverso. Somos uma igreja fora da estrutura porque Jesus não se preocupou com o templo e nem com a religiosidade da sua época. Um novo mandamento vos dou, que vivamos ele, que amemos uns aos outros. Como? Esse é o novo mandamento. Como? Não é só amar, é como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou entregando a sua vida por nós. Nos ensina isso, Espírito, para a glória de Jesus. Amém. 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 Pai, te agradeço muito. Cadê o Will? Só vamos saber. O lanchinho lá embaixo está pronto? Creio que sim. Então, nós vamos estar terminando. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Nós vamos estudar toda a Bíblia. Nós vamos passar por todos os livros da Bíblia. E se você faltou semana passada, e que ainda dá tempo, o pessoal que veio já tem para casa. E eu vou cobrar para casa. Se não fez para casa, vai ter punição. Um almoço, alguma coisa, fazer para mim, alguma coisa assim. Mas assim, bem gostosa e cara. Então, você que não veio e quer participar, terça-feira nós vamos estar estudando aqui. Nós estamos tendo. Está sendo muito legal. Terça passada foi muito legal. Jonas não pode estar aqui, só justificando que ele está trabalhando, o Thiago está viajando, o Fabiano acho que está viajando também, ele ia viajar hoje, eu acho. Vamos justificar esses irmãos que estão aqui e alguns com suas famílias, porque como igreja você precisa de saber. Muito obrigado, Jesus, que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível, imensurável, inigualável de Jesus seja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. E Jesus te abençoe.